Você trouxe a sua Bíblia? Abra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 8. Lucas, capítulo 15, versículo de número 8 até o versículo 10. Já é muito conhecido essa passagem, porém de suma importância meditarmos nela, principalmente nos dias de hoje. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, que foi o que mais esmiuçou o Evangelho nos seus detalhes, principalmente sobre o nascimento de Jesus, o médico Lucas, o detalhista Lucas, um homem que foi um discípulo do apóstolo Paulo, um homem que escreveu também Atos dos Apóstolos, por isso relata ali principalmente sobre a vida do apóstolo Paulo. Lucas, um homem que escreveu esse evangelho para que os gregos lessem em sua totalidade e que apresenta Jesus como o homem perfeito, aquele que salva a humanidade. Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assente-se, por favor. Uma dracma era uma moeda de um dia de trabalho. Então 10 dracmas eram 10 dias de trabalho, só para que você entenda, trazendo para você um contexto aí. Mas nos discursos de Jesus, era comum que ele fizesse comparações para que as pessoas entendessem sobre a realidade, para que as pessoas comparassem sobre a realidade delas. E facilitava isso para ensinar. Isso é, as comparações ou as parábolas são mensagens que ajudam na didática, no ensino. Essas comparações, chamadas de parábolas, elas ilustram através de Jesus situações do cotidiano de pessoas, para que elas tivessem uma compreensão mais lógica. Então eu chamo isso de linguagem de alcance. A ilustração de Jesus da parábola da dracma perdida era um complemento de outras 2 parábolas, né? Uma é da ovelha perdida e depois ele fala sobre o filho pródigo. São 3 tipos de perdido que ele descreve, que é a dracma perdida, aquele que não sabe o seu valor, portanto precisa ser buscado. A ovelha perdida, aquela que por uma situação esqueceu do seu valor ou das suas prioridades e saiu e precisa ser buscada. E também o filho pródigo. E o filho pródigo, ele tem uma outra condição. O filho pródigo, ele acha que ele vai ser feliz quando ele tiver tudo o que ele quer. O filho pródigo, ele acha que ele vai ser feliz quando ele alcançar o sonho, o projeto. Ele acha que ele vai ser feliz quando ele tiver tudo isso. Mas ele não repara que ele já é feliz próximo do pai, ele já tem aquilo. O interessante é que o filho pródigo, quando ele sai da presença do pai, ele descobre as ilusões da vida e depois as verdades da vida. Mas tem algo interessante aqui. Quanto mais você vai atrás do filho pródigo, mais ele se afasta de você, por conta do orgulho dele. O filho pródigo é só Deus que entra no coração, somente Deus. Eu não estou dizendo, nós temos que ir atrás de todas as pessoas, nós temos que pregar todas as pessoas, mas nós temos que entender um limite dessa linguagem. Algumas pessoas, elas parece a questão da dependência química como da terapêutica. As pessoas se sequestram e depois ficam negociando o próprio resgate. Tá bom, pastor, pode me levar para casa de recuperação, mas primeiro eu quero R$20 para eu fumar a última. Não, pastor, pode, a família pode fazer isso por mim, mas primeiro eu quero isso, quero aquilo. Então se auto-sequestra e depois negocia o seu resgate. Essa é a condição desse terceiro tipo de perdido. Mas o que Jesus está falando para a gente aqui, deixando bem claro, é de um tipo de perca. Eu não quero nem falar sobre um tipo de perdido hoje, porque tem mais ângulos dessa mensagem,
trazendo uma exegese, uma atualização dessa palavra para os dias de hoje, uma linguagem de alcance que vai nos ajudar a entender não um tipo de perdido, mas o que foi perdido. Jesus, ele sempre foi sensível à necessidade do público, e entre as pessoas que o ouviram, haviam muitas mulheres. Inclusive, semana passada eu disse para vocês sobre as mulheres que sustentavam o ministério de Cristo. Não era comum ilustrar mensagens ali para mulheres, ou parábolas citando uma linguagem para mulheres. Você vai ver a linguagem ali, a parábola do bom samaritano, do banquete do rei, do filho pródigo, do amigo da meia-noite, mas Jesus, ele vai inovar a sua comparação, para que esse público também identifique sobre o valor que Jesus está falando e não pode ser perdido, o público feminino. Jesus, assim como ele amava os homens, Jesus naturalmente, ele amava as mulheres, pois ele quebrou um paradigma cultural da época. Na época de Jesus, você deve saber que até no Oriente Médio, até hoje é assim, as mulheres, elas são contadas com os animais. No Oriente Médio, as mulheres, elas não têm o mesmo valor do homem. Até para os gregos na época, era mais valoroso o homem ter relação com o seu moço, o filósofo ter relação com o seu moço, do que com uma mulher. Pasme vocês, para você entender qual era a dignidade que o mundo dava, e até hoje dá às mulheres do Oriente Médio, só para você ter uma ideia. Então, quem resgatou o valor da mulher foi o próprio Cristo, quem trouxe uma linguagem de alcance, quem falou sobre casamento, quem falou sobre essas verdades intrínsecas aí, foi Jesus. Então, havia ali a mesma moral sobre o tipo de perca que Jesus estava falando, a questão do valor. As mulheres, elas vinham, elas ouviam Jesus, mas talvez elas não conseguiam dimensionar o mesmo valor de perca quando Jesus falava de ovelha perdida, quando Jesus, como se dirigia a palavra aos pastores, quando ele falava sobre pescar almas, como ele falava sobre o filho pródigo. Agora, quando ele falava de dracma, a dimensão da perca, ela era conhecida por mulheres, por ser do cotidiano dessas mulheres. A lição das 3 parábolas, ela é clara aqui, no verso 10. Há regozijo no céu, quando um só pecador se arrepende. Então Jesus queria explicar o valor de uma vida no reino dos céus, e que o mundo não daria o mesmo valor. Olha, eu já preguei essa mensagem inúmeras vezes, mas quando Jesus ensina, ele ensina sempre algo novo para a gente. 10 dracmas, como disse para vocês, eram 10 moedas, uma moeda por dia, mas existia um ângulo diferente, porque na região onde Jesus trouxe essa mensagem, haviam 2 públicos femininos, 2 tipos de mulheres culturalmente falando. Só existia um tipo de mulher, tá, gente? O resto é gambiarra, vou deixar bem claro, só existe um tipo de mulher. Então, podem querer até me processar por isso, mas isso é ciência, isso é lógica. Então, 2 tipos culturalmente de mulheres eu estou falando aqui. Primeiro, as beduínas, que essas mulheres beduínas, quando Jesus fala de dracma, na verdade, no dia antes do seu casamento, elas recebiam dote. Você sabe o que é um dote, né? É um tipo de pagamento, é um tipo de agrado, é um tipo de compra, é um valor que se dá. E vai além de um valor financeiro, pois era uma região pobre, inclusive, mas era um valor de memória muito importante. Então, essas 10 dracmas, elas ficavam amarrados no véu dessa noiva. Isso é, o véu que é sobre a cabeça, havia esticado ali o fio, e ali haviam, essas dracmas, elas tinham um furo no meio, e ali era amarrado. Eu não vou saber fazer aquele barulho, aliás, eu tenho até vergonha de fazer aquela, sabe aquelas que fazem assim? Isso, só para você entender um pouquinho, né? Eu podia até perguntar aqui, pedir para o pastor Jefferson fazer, mas eu não vou fazer isso com ele, né? Até porque não ia ficar legal, né? Gente, então, é porque ele riu, por isso que eu peguei essa aí. Mas, essas mulheres, as beduínas, elas recebiam dote, e no seu véu tinha essas 10 moedas. Então, quando ela perdia uma dessas moedas por algum motivo, ia muito além de uma questão financeira, muito além.
era uma questão de memória, de valor, do seu casamento, do seu valor, do seu dote, do motivo dela sair da sua casa. Agora, existia um outro público também culturalmente naquela região, que era as aldeãs. Aldeãs. E em vez de elas terem aquelas moedas ali no seu véu, elas tinham um colar com essas 10 moedas que enfeitavam o seu pescoço, tá bom? Que tinha o mesmo significado, eram culturas próximas. Quando Jesus disse que se ela perdesse, ela deveria acender o candeeiro, ou ela acendia o candeeiro, ou ele esperava que ela acenderia o candeeiro, e provavelmente era uma mulher pobre, morava numa casa de um cômodo, e essa casa ela não tinha janela, porque eram casas escavadas ali. Ambas as casas não possuíam janelas, somente porta. Elas acendiam a candeia porque elas não iam conseguir achar no escuro. Quando a Bíblia diz que ela varre a casa, isso indica que ela tem certeza que foi ali que ela perdeu. Quando ela acha, ela chama as vizinhas para comemorar a sua conquista, o que era comum no dia, na semana ou no mês. Então nós entendemos os detalhes históricos dessa palavra, entendemos o que Jesus queria falar sobre ela, mas a força da mensagem de Jesus, ela ecoa até os dias de hoje. No versículo 8, Jesus faz uma pergunta para todo aquele público que está ali. Ele diz: qual a mulher? Qual? É uma coisa lógica. Que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, a lâmpada ali, e varre a casa, e procura diligentemente até encontrá-la? Jesus está fazendo uma pergunta: qual pessoa que não agiria assim? Ou dificilmente alguém não agiria assim? Ou geralmente qualquer um agiria assim? Só que eu e você, nós conhecemos um bocado de gente que já perdeu um bocado de coisas e não fez o menor esforço para recuperar algo de valor, não é? Jesus está dizendo que normalmente as pessoas agem assim, mas que algumas vezes, então, algumas pessoas não agem assim. Você quer vencer na tua vida? Então, vamos aprender com essa mulher, procurar os valores perdidos. Tem até uma música que nós vamos cantar hoje à noite. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Andar de valor em valor é procurando os valores que foram perdidos. O que eu acho que o que está acontecendo no mundo é algo muito interessante. O mundo está tão bagunçado nos seus valores, foi relativizado tanto isso, que os mais improváveis, que eles chamam, o povo da geração Z, está procurando os valores. E eu estava vendo um estudo interessante, nos últimos 10 anos, no Brasil, houve um prejuízo de mais de 8 bilhões nas indústrias de álcool, porque o povo da geração Z não está culturalmente bebendo álcool como as outras gerações. Pra você ter uma ideia, eles não estão saindo como as outras gerações. A gente não ficava em casa. Bem, eu me converti com 16, né? Mas o povo não ficava em casa. E essa geração não é uma geração que quer beber, em grande proporção. Isso é uma quebra de cultura, eles estão buscando valores, porque a bebida no mundo sempre ela virou uma filosofia, e a Bíblia é contra tudo aquilo que mexe com a nossa sobriedade, as paixões da nossa sobriedade. A maconha tira a sobriedade numa pessoa? Tira. E se você for procurar nas estatísticas, os acidentes acontecem mais pela maconha do que pelo álcool. Pasme vocês, e pode procurar. A bebida, ela mexe com o nosso juízo, a nossa sobriedade. E a Bíblia diz assim: sede sóbrios. O que fala depois? Não vos embriagueis, né? Mas enchei-vos. Isso. E a Bíblia fala: não se deixe enganar aí. O diabo, o vosso adversário, ele anda no mundo buscando a quem possa votar nele, a quem possa tragar. Não, quem possa tragar, votar nele, apoiar ele. Não é?
Não se deixe enganar. É que muita gente entende, como o mundo está dividido hoje, entende sempre como política, né? Depois ficam me mandando mensagem. Mas, gente, o que Jesus está deixando bem claro para mim e para você é sobre buscar esses valores que para alguns não contam muito, mas outras pessoas estão entendendo as respostas disso. Por que não procurar a dracma perdida? Por que não procurar o valor perdido? Primeiro ponto, porque não valoriza, porque não deu valor, porque não faz questão de restituição. Perdemos amigos e não ligamos ou vamos atrás. Perdemos um amor na vida e só ligamos ao valor quando já está tarde demais. Perdemos um ministério, mesmo na clareza de um chamado, e não há movimento para recuperar. Não há aquele eu preciso melhorar. Não é só vir no culto, eu preciso me envolver. Se você não se envolve, não tem vida. Perdemos a comunhão com a pessoa da nossa família e não nos importamos. Por quê? Porque não valorizamos aquilo que nós temos. Eu vi uma postagem hoje, interessante, me veio na cabeça agora, um rapaz com um Porsche e ele pensando assim, meu Deus, eu queria muito ter uma Lamborghini. Aí o outro rapaz com a Lamborghini, meu Deus, como eu queria ter um iate, desse jeito. E o cara do iate reclamando também. E daqui a pouco um rapaz com Civic, 94, ele falou, que carro massa esse daqui, meu Deus do céu, com esse carro eu vou longe e tudo mais. Isso é. Algumas pessoas conseguem realmente dar valor e dar brilho naquilo que outras pessoas não enxergam o valor. Por quê? Porque acenderam a candeeira, e meu irmão, só acende a lâmpada, a candeia, e varre a casa, quem sabe o valor daquilo que perdeu. Existem pessoas aqui que louvaram, que adoraram, que estão aqui hoje, porque querem paz, querem restituição daquilo que perderam. Existem pessoas que perderam algo, estão nos pés de Cristo, buscando a Deus, buscando conforto, buscando direção, até para não enlouquecer. Talvez você está buscando algo que, para mim, talvez não tenha tanto valor, para a pessoa do teu lado, talvez não tenha tanto valor, mas tem valor, sim, e muito para você. Você sabe identificar o valor daquilo que as pessoas não conseguem enxergar? Porque a dracma, ela mesmo não sabe o seu valor, ela é uma moeda, ela não tem consciência disso. A Bíblia deixa registrado a história de um homem chamado Nabote. Não sei se você já ouviu falar de Nabote, talvez a leitura bíblica está meio desatualizada aí. E a Bíblia diz que ele tinha uma vinha que ele plantou, regava, podava e alimentava, não deixava as pragas chegarem ali. Então, qual que vai ser o resultado dessa vinha? Vai ser muito bonita. Quando você, não sei se você já viu, esses dias eu estive numa chácara e tinha um parreiral de uva assim, ó, coisa mais bonita, aquelas uvas todas penduradas, dá até dó de arrancar aquilo porque parece enfeite, bonito, aquilo chega a transmitir uma paz na simplicidade para vocês, olhando naquilo, estando naquele lugar. Então, o rei Nabote tinha uma vinha dessa forma, porém ele tinha um vizinho invejoso chamado Acabe. Acabe, que era marido da Janjabel, quer dizer, da Jezabel, não é? O rei disse, pede o que você quer, ponha valor, pois eu quero comprá-la. Isso é, o rei cuidou da vinha? Não. O rei, algum dia, se preocupou, será que colocaram água na vinha? Será? Não, simplesmente o rei olhou para aquilo e falou, põe o valor que eu quero comprar a vinha. Só que existia uma lei. Nabote, ele não poderia vender a sua herança, se eu não estou enganado, nos primeiros 15 anos. Ele não podia, e era herança, ele falou, não posso vender a herança do meu pai, eu não posso. Então, aquele homem chorão, tanga frouxa, como diz, chega para sua esposa, porque ele está próximo a ela, está com a cara nadegada, triste ali, cabisbaixo, a mulher dele fala, o que foi?
O que você tem? O cara tem a vinha, não quer me vender, não sei o quê. Mas você é frouxo mesmo, hein, cabra? Vai lá, arma uma situação junto com o STF, manda matar o homem, prender, matar, pronto, vai lá e pega a tua vinha agora. A vinha era bonita, porque Nabote sabia dar valor, porque ele era zeloso. Você acha que Acabe cuidou daquela vinha? De forma alguma. Ninguém vai cuidar nos detalhes da vinha, na intimidade da vinha, como você cuida, porque foi colocado nas tuas mãos. O inimigo pede para você colocar preço na sua vinha. Isso pode ser tentador, né? Em muitas coisas. Olha, meu irmão, várias vezes você está tão magoado com pessoas que você deixa o teu coração fora daquilo, né? Você pensa a tua vida sem ministério, você está tão magoado com as pessoas que você deixa o teu coração fora, você pensa a tua vida fora do teu trabalho, talvez fora do teu casamento, talvez fora da tua família, fora de onde você mora, fora daquilo que foi lhe confiável. E a Bíblia dá vários exemplos de pessoas que não valorizaram o que tinha. Tem um homenzinho chamado Peludo na Bíblia. Sabe quem que é esse homem? Esaú. Esaú significa peludo. E o seu irmão chamado Jacó, que significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então, a Bíblia diz que esse homem, ele era caçador, ele ficava mais próximo do seu pai. Porém, Jacó, ele era mais doméstico ali, ficava mais próximo da sua mãe. É aquele: mãe, a senhora está precisando de algo? Estava lá, lavava uma louça, estava lá. Enfim, o que aconteceu? O que aconteceu é que depois de uma tarde de caça, um dia de caça, chega Esaú. E ele chega para Jacó e ele diz: eu estou morrendo de fome. Morrendo de fome. É interessante, né? Quando a gente não dá valor a algo, a gente exagera. A gente começa a dizer: eu não aguento mais. Quando a gente está preguiçoso no valor que tem que dar, a gente não se submete a melhoras. A gente acha que é uma humilhação tremenda. Parece que a gente fica como espectador, esperando alguma coisa acontecer, para a gente fazer: olha lá, viu? É por isso que eu não, por isso que eu não quero mais participar desse louvor. Por isso que eu não quero mais ficar nessa igreja. Por isso que eu não quero mais ficar nesse lugar. Por isso que, você está vendo? Olha lá. A camisa do pastor está fora da doutrina. O jeito que ele falou disso, eu não gostei. Aquela situação, está vendo? O vice não me cumprimentou na porta hoje. Meu Deus, o que eu fiz para ele? Qualquer coisa é desculpa. Porque quando a gente não dá valor, a gente exagera nos nossos sentimentos, nas situações. Aí vem com essas desculpas: não aguento mais. Depois que ele não queria mais, e ele chega e fala: olha, faz um guisado para mim, coisa e tal. Tá bom, se você me vender a sua primogenitura, então tá bom. Então me faz uma sopa bem gostosa aí, não é, com lentilha e tudo mais. E aí eu vendo para você o meu direito de herança. Para quem não sabe, o filho mais velho, além de receber a unção da continuidade, 50% das posses do pai eram dele, e os outros 50% eram divididos entre os irmãos. Então ele não valorizou isso, ele vendeu para o seu irmão. Mas Jacó e a mãe fizeram uma trapaça com o pai. Fizeram, foi errado, não tenho dúvida que foi errado, mas não vem dizer que Jacó logrou Esaú. Esaú, ele não valorizou e ele vendeu o direito de herança. Por quê, pastor? Porque ele perdeu um valor. Naturalmente ele não valorizava. E quando ele quis recuperar, estava tarde demais. Ele queria matar o seu irmão, mas Deus não deixou. Há pessoas que não querem admitir que perderam. Por quê? Porque vivem de aparência. Por quê? Porque perderam lá atrás alguma coisa. Lá atrás, com palavras, com situações, com coisas. Sabe aquela mulher que vive falando: um dia eu vou largar tudo e eu vou sumir, porque está cansada, mas faz esse discurso durante toda a vida. Aquele homem que ele já parou de rebater algumas coisas, ele só vai ficando quieto, ele vai ficando amuado,
ele vai ficando, eu não sei nem a palavra deprimido ou oprimido, mas ele vai ficando daquele jeito. Porque a mulher pode ficar repetitiva, o homem ele não vai ficar repetitivo. Cada um tem um jeito de reagir, os filhos, na igreja, cada um tem um jeito. Mas essas pessoas, elas não querem lutar mais por esse valor. Segundo ponto, quem não agiria assim? Foi o que Jesus disse. Quem não acende a candeia, sabe por quê? Quem não acende a candeia é porque confia nos próprios olhos, confia na própria ótica. Quem não acende a candeia é porque confia na sua própria estratégia sempre. Meu irmão, se você está passando por alguma coisa, peça a opinião de pessoas entendidas nessa área. Acima de tudo, peça orientação ao Espírito Santo. Traga a palavra de Deus para a sua vida. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela esclarece os passos que nós temos que dar. Não é o mais difícil, não é o mais fácil, mas é o melhor caminho. E nós temos que nos moldar a esse caminho se quisermos um resultado verdadeiro. Consultar a palavra de Deus, qual que é a opinião de Deus sobre as escolhas. Agora, querer procurar no escuro, sabe o que acontece no escuro quando você quer procurar algo? Você se rala, você se machuca, você bate nas coisas, eu tenho certeza que aqui, se não todos, a maioria já deu com o dedinho na quina de algum móvel, alguma coisa. Meu irmão, eu tenho certeza que alguém aqui já bateu com o tornozelo, que é aquele osso do pé ali. Meu Deus do céu, como aquilo dói. Alguém já bateu alguma coisa, já ralou e não achou, porque o escuro, meu irmão, não é para nós. Nós não fomos feitos para as trevas, nós não fomos feitos para o inferno, meu irmão. O inferno é criado para Satanás e os seus demônios, foi criado, essa condenação é para eles. Nós somos criados para o céu, nós somos criados para viver perto de Deus. E isso eu e você precisamos entender, porque é uma coisa lógica. Jesus disse, terceiro ponto, Jesus disse bem assim: e varre a casa. Varrer é uma ação de descoberta. Você acha coisas que estavam perdidas, você acha coisas que você não estava nem procurando. Como é bom casa limpa e organizada, não é? Meu Deus, é um alívio. Tem aquele documentário que diz acumuladores compulsivos. A geladeira da pessoa não tem nem comida, mas tem barata, tem tudo, a pessoa não consegue andar dentro de casa porque ela tem um transtorno, ela desenvolveu um transtorno, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu um filho, um acidente, alguma coisa aconteceu e a pessoa fica com aquele transtorno, e começa a acumular coisas, um dia eu posso precisar, um dia posso, e isso vira um transtorno, então se torna um CID, que é um código, um número para uma doença mental, que essa pessoa desenvolveu a partir de um trauma. Isso precisa ser sarado, não só com ajuda de especialistas, às vezes até com medicamento, mas é um transtorno que também tem uma origem espiritual. Então a atitude é certa, não adianta só orar ali não, você tem que ter atitude, não é só dizer que ama, não, tem que tomar banho, não é? Não é só, Senhor, abençoa minhas finanças, tem que melhorar o currículo, tem que incomodar pessoas, não é? Gente, sabe o que acontece com muita gente crente? Vou mostrar para você um paralelo. Tem gente que é um sem vergonha, um pilantra, vive dando golpe em todo mundo, e parece que sempre está animado, sempre está animado, sempre está lá numa nova tentativa, vendendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, motivado por isso, e daqui a pouco a pessoa manda mensagem para você: então você já entrou nisso aqui? Não é pirâmide, é ao contrário da pirâmide. Ui, meu Deus do céu, um monte de gente que já deu tombo, que está com o nome sujo, sujou o teu nome, e está lá à frente, daqui a pouco a pessoa postando foto no Instagram, e viajando. Como é que esse cara consegue, cara? Está com esse carro aí agora, deve estar financiando. O que eu quero dizer, não é questão errada que a pessoa está fazendo, é que tem gente que está errado, e é para frente. Aí o cara está na igreja, está buscando Deus, pifou em qualquer coisa, aconteceu, não deu certo, eu não sou digno mais, não escova nem o dente mais, parece um Munra, aquele lá do Thundercats, né? Transforma essa forma grotesca, já não presto mais nada.
em casa, quer ganhar as coisas no dengo, e fica dias assim, na Bíblia nunca Deus vai valorizar isso. Você vai ver na Bíblia, está escrito várias, olha, Miqueias 2:10, levantai-vos porque não é aqui o vosso descanso. Você vai ver lá, o apóstolo Paulo falando em Filipenses, né? Olha, eu já passei aperto, já tive abundância, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você vai ver na carta de João, no capítulo 1, quando ele diz assim, jovens, eu vos escolhi porque sois, e porque já venceste o maligno. Já venceste? Meu irmão, você vai ver ali, inúmeras passagens na Bíblia que diz assim, acho que é Joel que diz assim, diga ao fraco eu sou, diga ao pobre eu sou. Jeremias está dizendo ali o quê? Ai, Senhor, que eu não sou uma criança, eu não sei falar. Não diga que você é uma criança que não sabe falar, porque eu vou colocar a palavra na tua boca. Você vai ver o profeta está lá no chão, Senhor, eu estou fraco. Levanta e eu falarei contigo. Qual que é a condição? Levanta, porque fé é para frente. Vá varrer a casa. Quando eu olho isso, me dá até um desânimo. Meu irmão, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma melhora de cada vez. Pelo amor de Deus, não está gostando do jeito que está a tua saúde, o teu corpo? É hora de melhorar. Mas sabe, o meu tornozelo não ajuda. Existe alguma coisa que você pode fazer que não seja monjaro? A pessoa pode tomar, vai tomar para o resto da vida, e aí? Acelera depois o engordamento 4 vezes. Cuidado, isso é comprovado. Isso o nosso corpo é uma filosofia de vida. É o nosso estilo de vida. Se você é uma pessoa que pratica exercício, teu corpo vai se adaptar a isso. Se você é uma pessoa que só come lasanha, teu corpo vai se adaptar a isso. Aí, a indústria paga altos valores para tentar ter atalho. Mas o nosso corpo é uma filosofia de vida, meu irmão. Então, varre a casa. Você acha coisas que às vezes você nem sabia que você tinha perdido quando você começa a mudar. Não é? Às vezes nós não varremos a casa porque nós temos medo daquilo que nós podemos achar também. Mas faz parte. Não é? Queremos deixar quieto algumas coisas. Há pessoas que perderam grandes valores porque não querem mexer no que está quieto. É melhor eu me irritar e consertar do que chegar um momento e não ter o que consertar. Sabe aquela pessoa que está com ruído no carro, alguma coisa está acontecendo, olha rapaz, eu não quero nem mexer. Parece lá a esposa do Rocky Balboa, quando fala para ele, por que você não faz isso? Porque eu tenho medo de levar esse carro no mecânico e o mecânico me passar um áudio de 8 minutos. Meu pai biológico, ele falava bem assim, ele já faleceu, ele falava bem assim, eu não gosto daquele cara, o médico, por quê? Porque eu não tenho nada, chego lá, quando eu saio de lá eu tenho um monte de coisa. Ele falava brincando, né? Um monte de coisa, mas um monte de coisa que tem que se tratar, um monte de coisa que tem que remediar, não é? Na hora é mais incômodo para a gente, né? Ter que tirar as coisas do lugar e fazer isso, por quê? Porque tem sujeira. Meu irmão, você quer organizar uma estante, você quer organizar alguma coisa, você tira as coisas do lugar, você tira o pó, parece que está tudo bagunçado, mas na verdade está sendo organizado. Uma vez o pastor Rogério falou algo bem interessante. Você quer saber quem é ovelha na igreja e quem é bode? Aí ele deu um exemplo, falou sobre uma mudança na igreja. Ele falou assim, olha, as ovelhas estavam passando, o cajado deu um totozinho de leve, só para despertar, não é para agredir não, na cabeça. E as ovelhas foram passando, agora chegou uma lá, que ele deu um totozinho, e ela foi para dar cabeçada nele, foi para dar chifrada, cabeçada nele, coisa e tal, peitar e coisa e tal. Ele falou, está vendo? Todas as mudanças tem que fazer adaptações na igreja. Tem gente que critica tudo, não entende nada, junta 3, 4 pessoas e vai falar mal do novo projeto, vai nas casas, faz isso, faz aquilo. Eu até conversei com o pastor Rogério uma vez, pastor, encontrei com tal pessoa, falou que sente muita falta da igreja. Ele falou, mas essa família sempre foi bem-vinda aqui, nós amamos, desde que venha como ovelha e não como bode. Porque estava peitando todo mundo, derrubando pastores, agitando isso aqui, agitando aquilo lá. E eu não pedi para sair, só que para eles se tornou insuportável. E aí? Quem quer recuperar valores perdidos,
tem que ter coragem. Comece a arrastar móveis, puxar tapete, não dos outros, tá? Desarrumar estante, guarda-roupa, arrumar. Algumas coisas só serão recuperadas só quando outras saírem. Quando o lixo sair, o valor aparece. Não é verdade? Quando a gente comprou esse terreno aqui, ele era uma caída forte. Uns 340 caminhões de terra aqui, mas foi uma caída muito forte. Tem uma foto minha da Gleice, ali, abraçado, todo de chapéu. Era mato, e o mato dava no peito, até lá embaixo. Mato. Quando passou a máquina, a gente conseguiu ver o terreno, a amplitude do terreno. Porque o mato saiu. Está entendendo? Você já viu aquelas pessoas? Eu lembro de um rapaz, o Pedro, posso falar isso como testemunho. Quando ele foi internado na casa de recuperação, ele estava acabado. Cabelo, barba. E aí nós tínhamos a semana do mês do pet shop. A gente brincava, banho e tosa. A Débora, a irmã da nossa igreja aqui, ela tinha um salão. Aí os profissionais iam lá de uma forma voluntária para dar um ajeito ali, um banho e tosa. Aí um dia, ela foi lá, o Pedro, cortaram o cabelo do Pedro, fizeram a barba, apareceu os dentes dele, dentes bonitos. E eu olhei, rapaz, você não é vira-lata não, você é um poodle. Você é de raça, rapaz, você é treinado. Aí o apelido dele ficou Pedro Poodle, PP. Você é de raça, cara, você é bonito. Graças a Deus, nunca mais caiu na droga e casou com a filha do pastor lá ainda. Até hoje estão fazendo frente, são responsáveis pela comunidade terapêutica também. Isso já faz o quê? Pelo menos uns 10 anos, ou mais já. Só para você ter uma ideia. Mas, quando algumas coisas ruins saem, você consegue ver o valor daquilo, o valor da pessoa. Meu irmão, deixa o teu valor aparecer, pelo amor de Deus. Deixa o valor aparecer, isso fica atrativo. Especule até achar o valor. Quem tiver preguiça, meu irmão, de varrer e tirar o lixo só vai aumentar. Quando Jesus veio aqui, Jesus veio para recuperar. E quando ele veio aqui, ele entra no templo e ele tem uma atitude que impressiona. Isso é, ele expulsa os mercadores, ele expulsa a conduta errada. Algumas pessoas, está vendo, pastor? Não pode falar de dinheiro na igreja. Engano seu. Se você olhar no Novo Testamento, Jesus falou mais de dinheiro do que falou do céu. E ele falou até mais do inferno do que ele falou do céu. Por quê? Você trabalha o dia inteiro por causa de dinheiro. E sempre atrás vi uma postagem que eu achei interessante. E lá onde você trabalha, tem algum benefício? O rapaz respondeu, eles deixam ver a família final de semana. O cara trabalha tanto, e aí ele vem num lugar que fala sobre moralidade, sobre valores, e aí não pode falar sobre dinheiro, ou seja, como for, sobre governança, sobre dinheiro, e esses valores, está enganado. O que Jesus estava repreendendo ali, era a corrupção daqueles mercadores. As pessoas caminhavam longas distâncias, chegavam lá, e era um sistema corrupto já. Chegava com uma ovelha de 1 ano para sacrificar, aí tinha aquele que conferia ali, rapaz, mas está doente. Mas não, poxa, não estava doente. Não, mas ela está com problema, eu vou mandar ali para o outro rapaz que avalia também. Mandava, já estava tudo casado. Olha, realmente está doente o teu ali, não vou poder assim, assado, mas nós temos uma outra ali para você, que você pode comprar. E aquele eles já deixavam reservado para um outro, que estava sendo passado para trás. Tem esse outro aqui, ó. A menor oferta que tinha na época era de um pombo, que hoje, atualizado, dava mais ou menos uns R$70 a R$100. Para você ter uma ideia. Então, uma ovelha de 1 ano, para ser sacrificada, era um valor maior. Então, só para você entender, o que Jesus repreendeu foi esse sistema. Que ele falou, minha casa será chamada como casa de oração. E vocês transformaram isso num campo de roedores, de corrupção. E ele tira tudo aquilo dali. Isso é, tem que ter coragem. Reconheça, vá à ação. Algumas pessoas sabem o valor. Eu vi uma história uma vez, para finalizar com vocês, de um homem que, com o seu netinho ali, tinha muito problema, o menino tinha problema de baixa autoestima. Sério. Sempre uma história. Aí tudo que os outros falavam para ele, aquilo pegava nele, doía mais. E um monte de coisa boa ele não guardava, mas se alguém falava alguma coisa, ele guardava aquilo e ficava remoendo. O vô dele disse para ele, você não sabe o teu valor, você não sabe o teu valor, por isso que você se troca por qualquer ofensa desse jeito, fica cabisbaixo, você se trai.
perde o almoço porque alguém falou alguma coisa que não te agradou, perde dias especiais, está toda a família reunida lá, você perde dias especiais porque você fica sempre chateado com alguma coisa. Aí o avô pegou, tirou um anel do dedo e falou para ele: olha, eu quero que você tente vender esse anel, mas não aceite menos de 20 moedas, tá? Tá bom, vô, 20 moedas é bastante coisa para a época. E o menino foi, voltou frustrado: pai, vô, o máximo que eu consegui foram 3 moedas, então eu não vendi, porque o senhor falou que não era para aceitar menos de 20 moedas, então eu quero que você vá no ourives agora, e que você avalie, para ver quanto que ele vai dar. Quando ele foi no ourives, o ourives falou: olha, bem, eu sou uma pessoa do comércio, depois de avaliar, e eu não vou poder dar mais para você do que 100 moedas, tá bom? E o rapaz: então tá bom, vou avisar meu avô. Voltou para o vovô: você não acredita, o cara falou que vai dar 100 moedas, significa que vale muito mais. Ele falou assim: você precisa entender, quem entende o teu valor vai te dar valor, você não está entendendo o seu valor. Você precisa entender o valor das almas para você entender o que é ministério, o que é fé. Você precisa entender o valor da salvação para você valorizar isso na sua vida. E então, meu irmão, eu digo para você algo: Jesus, ele veio recuperar o valor perdido. Jesus veio recuperar a linguagem decente. Ele veio recuperar uma vestimenta que respeita o próximo. Jesus veio recuperar, meu irmão, os investimentos nos valores financeiros. Jesus veio recuperar as nossas conexões, nossa postura. Sua vida tem valor. Não jogue ela por momentos de droga, descontração, que acha que isso vai passar, que não dá nada. Isso virou uma filosofia de vida. Está todo mundo feliz? Vamos beber. Está triste? Vamos beber. Chegou a visita? Vamos beber. Ah, fui promovido? Vamos beber. Tudo virou uma resposta para isso. Gente, Jesus veio recuperar, porque o resultado disso é muito sofrido. E eu quero orar hoje para que você seja revestido de coragem e encontrará valores perdidos sobre filhos, valores perdidos sobre aquilo que Deus te confiou. Lave o teu carro, pelo amor de Deus. Cuide daqueles detalhezinhos. Arrume a tua casa. Olha quanta gente queria ter o que você tem. Cuida do teu corpo. Sabe a história da pessoa que está na frente da vitrine, chorando, se lamentando, se dengozando, na auto-misericórdia? Uai, que dó de mim. E a pessoa: eu só tenho esse par de sapatos aqui, e eu queria tanto comprar um e eu não tenho dinheiro. Aí olha para o lado, tem uma pessoa, uma cadeira, sem os 2 pés, ou sem as 2 pernas. Você tem o que valorizar. Alguma coisa você tem. Alguma coisa você pode. Alguma coisa você é. Você tem que entender isso. Deus colocou nas tuas mãos algo grandioso. Ah, mas é que você não tem ideia da minha idade. O pastor Rogério postou algo interessante na internet essa semana. Eu envelheci. A outra opção era muito ruim. A outra opção era muito... Você tem a idade que é para você ter. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Tem um ângulo certo para você olhar a vida. Eu até perguntei para a doutora Isabel uma vez, ela está com 64, mas ela tinha 50 anos quando ela fez. Como é que é fazer 50 anos? Ela falou: olha, por um lado é muito bom, por outro lado, você já sabe que dificilmente você vai fazer mais 50. Então o negócio é aproveitar, o negócio é viver, o negócio é desfrutar, não é? Na medida em que Deus te permite ter. Ah, não quer? Não quer desfrutar? Não quer? Então eu vou aproveitar. A pastora... aquela de cabelo curto lá, que escreveu Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer, ela disse algo interessante uma vez. Eu estava assistindo a mensagem dela. Ela disse que ela sempre quis ser muito controladora, muito. Daí ela disse que o marido dela ia jogar bola, ia para o esporte, uma vez na semana, e ela toda vez ficava amargurada em casa. E eu? Ele vai jogar, ele está lá com os amigos aí, e eu fico aqui... E ela sempre se dava junto com Satanás um banquete de auto-misericórdia e reclamação. 1, 2, 3 dias, vezes de resmungo, sai ali ou fica aqui, não sei o quê. Até que Deus ministrou sobre ela essa cura, do valor do tempo dela. Quando ele saiu, ela falou: vai lá, amor, faz um gol para mim e depois me conta. E aí, ela ia para a casa da mãe dela, ela ia fazer as coisas dela, ela arrumou coisas para fazer, importante para isso.
e parou de ser aquela resmungona, aquela... Você está entendendo o que eu estou falando? Existe valor que você não está enxergando. É possível que as pessoas que você ame, algumas coisas nela, elas nunca vão mudar. Eu não esperava um amém por isso mesmo. Algumas coisas que desagradam, mas existe a forma de conviver que nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar sim. Nós podemos ajustar. Nós podemos tornar a vida melhor, porque tem um valor em tudo isso. Tá? Tem um valor nisso. Tá bom? Eu quero que você se coloque em pé. Sem desafio não há provisão. Eu quero orar por você, para que você tenha coragem. Quero orar por você, para que haja aí uma melhora, um valor. Esse é o teu domingo. Se tiver maionese, ótimo. Se tiver flango, ótimo. Carne, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Deus dá graça em tudo isso daí. Você lembra como era antes? Você andava de bicicleta, agora como você está? Você lembra como é que era antes, meu irmão? Era uma dureza para ter pé de galinha em casa. Como é que está hoje? Você lembra como é que era antes? Teu fígado estava estragado por causa de cachaça. Como é que está hoje? Você lembra como é que era antes? Você não sabia como é que ia ser amanhã. Era uma vida que não prestava, insegura. Como é que está hoje? Deus está na tua vida, meu irmão. Eu vou repetir, Deus está na tua vida, meu irmão, minha irmã. Põe a mão no teu coração assim. Eu vou orar junto com você. E você vai pedir para Deus coragem. Você vai pedir para Deus olhos que resolvem, atitudes que consertam, melhoram a vida das pessoas ao redor. Você é um missionário, uma missionária de Deus. Você é um homem, uma mulher que Ele chamou. Eu vou orar por você. E seja como for, Deus coloca sempre alguém para te ajudar. Quando você começa a varrer a casa, sempre aparece alguém. Poderoso Deus, nós estamos diante de situações da nossa vida que nos assustam de verdade. Nós estamos diante de situações da nossa vida que nós não queremos enxergar, situações que nos intimidam, situações, Pai, que nós simplesmente ficamos piores. Nos dá coragem de melhorar. Nos dá coragem, Pai, de destacar os valores, de enxergar os valores que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Peço ao Senhor, por favor, que essa linguagem que o Senhor falou com aquelas aldeãs ou as baduínas, eu quero pedir que essa linguagem esteja também ao nosso alcance, na nossa rotina, Pai. Situações que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia, situações que nós precisamos ajustar lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, no nosso caminhar, no nosso ministério, no comportamento diante do Senhor. Porque uma vida de reclamação não muda nada, o que muda é a atitude. Eu quero pedir ao Senhor que sejamos ovelhas do teu rebanho, não bode. Quero pedir ao Senhor que sejamos pessoas valorosas, meu Deus, pessoas que pela tua misericórdia, Santo Deus, estejam afinadas nas tuas verdades. Nos dá esse entendimento de valorizar aquilo que nós não enxergamos antes. Nos dá, Pai, entendimento e humildade. Humildade para construir, para reconstruir. Humildade, Pai, de fazer melhor do que antes. Essa é a nossa oração, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, e todos digam, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus prospere cada vez mais. Vamos aplaudir a Jesus?